County 911. What's the address of your emergency? That's not human! That's not human! A ligação começa como qualquer outra. 911. Qual é a sua emergência? Do outro lado da linha, há o som constante de um motor ligado. Pneus deslizando sobre o asfalto. Um homem respira de forma irregular, tentando organizar as palavras. Ele diz que está dirigindo por uma rodovia na Carolina do Norte. Diz que viu algo na estrada. Algo que não consegue explicar. A atendente pede que ele repita. Há um breve silêncio. Então ele completa. Eu acho que atropelei alguma coisa, mas aquilo não parecia um animal. O tom da voz muda. Fica mais tenso. Segundos depois, um barulho forte ecoa na ligação. Um impacto seco. O homem interrompe a própria fala. A respiração acelera. A atendente pergunta o que aconteceu. Ele responde, quase sussurrando. Alguma coisa pulou na minha caminhonete. Essa gravação se tornaria uma das chamadas mais comentadas daquele estado. Não porque provasse algo sobrenatural, mas porque o medo na voz era real. A hesitação era real. O silêncio entre as frases era real. E o que ele descreveu nos minutos seguintes deixou muitas pessoas intrigadas até hoje. Antes de continuar, é importante esclarecer, este vídeo não afirma que criaturas misteriosas existam. Aqui analisamos relatos, contexto histórico, psicologia, ambiente, cultura e possíveis explicações. O objetivo não é alimentar pânico. É entender o que pode ter acontecido. O homem que fez a ligação teve sua identidade preservada. Vamos chamá-lo de Joe. Joe estava voltando de uma viagem à Flórida. Ele havia passado horas na estrada. Era muito cedo, antes do nascer do sol. O céu ainda estava completamente escuro, com aquela tonalidade azul profunda que antecede a primeira luz da manhã. I'm driving on 210. I just crossed the Black River and I thought I saw a guy standing on the side of the road bleeding. Ele dirigia pela rodovia 210, na Carolina do Norte. Um trecho conhecido por ser relativamente tranquilo, cercado por áreas de vegetação densa e poucos pontos de iluminação artificial. Quem já dirigiu nesse horário sabe como a percepção muda. A estrada parece mais longa. As curvas parecem mais fechadas. As sombras parecem mais densas. E qualquer movimento fora do padrão chama atenção imediatamente. Joe havia acabado de atravessar a ponte sobre o rio Black River. A água abaixo refletia quase nada. A escuridão era predominante. Logo após a ponte, inicia-se uma curva extensa. Foi nesse ponto que ele viu algo no acostamento. À primeira vista, parecia uma pessoa parada. Ele reduziu a velocidade. Talvez alguém estivesse ferido. Talvez precisasse de ajuda. Talvez tivesse sofrido um acidente. Mas conforme se aproximava, um detalhe começou a incomodá-lo. A roupa. Segundo Joe, a figura vestia algo que lembrava um uniforme antigo. Rasgado. Desgastado. Com aparência de tecido pesado. Ele descreveu como semelhante aos uniformes da Guerra Civil Americana. Para contextualizar, a Guerra Civil dos Estados Unidos ocorreu entre 1861 e 1865. Foi um conflito profundo que marcou a história do país. Uniformes daquele período são hoje peças históricas, preservadas em museus ou usadas em reconstituições específicas. Não é algo que se espera ver parado em uma rodovia isolada às 4 ou 5 da manhã. Joe ficou confuso. Ele passou lentamente pela figura. Disse que a pessoa parecia imóvel demais. Não fazia sinal. Não pedia ajuda. A sensação de estranheza aumentou. Foi então que decidiu ligar para o 911. Something, and as I take a further look, it looks like there's I'd say probably a 30-something-year-old man standing in that ditch wearing what looks like an old Civil War uniform, just covered head to toe in blood. Enquanto explicava à atendente o que estava vendo, ocorreu um impacto registrado na gravação. Ele sentiu a traseira da caminhonete afundar levemente. Para quem dirige uma caminhonete, essa sensação é clara quando algo pesado é colocado na carroceria. Mas ele estava sozinho. E não havia nada ali. A respiração dele muda no áudio. Ele diz que algo caiu atrás. Ele encosta o veículo. Acende a luz da carroceria. E olha pelo retrovisor. O que descreve a partir daí é o núcleo do mistério. What the f***
What was that, sir? That's not human! That's not human! Sir, are you okay, sir? There's something in the back of my truck! Okay, what's in the road? No, it's not in the road, it's in my truck! In the bed! Segundo Joe, havia uma figura apoiada contra o vidro traseiro. Alta. Muito alta. Ele estimou posteriormente mais de 2 metros. O rosto parecia extremamente pálido. Ele descreveu como claro demais. Os olhos pareciam fundos. O nariz não era facilmente distinguível sob a luz fraca. A expressão parecia fixa. Ele disse que a pele parecia esticada. Agora, é essencial analisar isso com cuidado. Situações de medo intenso ativam a amígdala cerebral, responsável pela resposta de luta ou fuga. A adrenalina altera a percepção visual. O cérebro prioriza ameaça sobre detalhe. Linhas ficam exageradas. Sombras ganham contorno. Mas Joe insistiu que aquilo não parecia humano. Ele não disse que era um fantasma. Não disse que era um demônio. Disse apenas que não parecia uma pessoa comum. O medo dominou. Ele acelerou. O motor V8 respondeu imediatamente. Ele ganhou velocidade rapidamente. E então tomou uma decisão arriscada, freou bruscamente. A física explica o que acontece em uma situação dessas. Segundo Joe, ele viu pelo retrovisor a silhueta sendo arremessada para frente, rolando em direção à lateral da estrada e desaparecendo na vegetação. Ele não parou para verificar. Continuou dirigindo. Mais tarde, não houve registro de corpo. Não houve relatório de atropelamento. Nenhuma ocorrência policial compatível com aquele horário. Então começamos a explorar possibilidades. Primeiro, fadiga. Estudos mostram que dirigir por longos períodos antes do amanhecer pode causar microepisódios de sono. Pequenas falhas na percepção que duram frações de segundo. O cérebro preenche lacunas automaticamente. Existe também o fenômeno conhecido como hipnose rodoviária. O motorista permanece acordado, mas o nível de atenção consciente diminui drasticamente. Sombras podem parecer pessoas. Placas podem parecer movimentos. Reflexos podem parecer rostos. Segundo, ambiente. A região possui cervos e outros animais de médio e grande porte. Um cervo saltando poderia atingir a parte traseira do veículo se estivesse mal posicionado. O impacto poderia gerar a sensação descrita. Terceiro, contexto cultural. A Carolina do Norte é rica em lendas locais. Histórias de aparições ligadas à guerra civil são comuns em algumas regiões do sul dos Estados Unidos. Estradas onde soldados teriam marchado. Pontes onde batalhas ocorreram. Quando uma mente já está cansada, referências culturais podem influenciar a interpretação visual. Quarto, fenômeno psicológico conhecido como pareidolia. Nosso cérebro é programado para reconhecer rostos, mesmo em padrões aleatórios. Manchas, sombras, texturas no vidro podem assumir forma humana sob determinadas condições de iluminação. Mas há um ponto que sustenta o mistério. A gravação. A respiração acelerada. O tom de voz trêmulo. A pausa abrupta após o impacto. Não há teatralidade evidente. Não há risadas. Não há mudança de versão ao longo do tempo. Joe manteve seu relato. 4. Ele nunca afirmou ter encontrado algo sobrenatural. Disse apenas que aquilo não parecia humano. E que nunca esqueceria aquele rosto no vidro traseiro. Agora vamos falar sobre a associação com o Slenderman. O Slenderman surgiu em 2009 em um fórum digital como parte de um concurso de edição de imagens. Era fictício desde o início. Extremamente alto, magro, com membros alongados e rosto indefinido. Com o tempo, a figura se espalhou pela internet e ganhou adaptações em jogos e vídeos. Algumas pessoas associaram o relato de Joe a essa imagem. Mas aqui precisamos ser responsáveis. Não há evidência que conecte o caso a qualquer entidade fictícia. O mais provável é que o cérebro humano, ao ouvir figura alta, rosto estranho, busque referências já conhecidas. É assim que mitos modernos se alimentam. E não podemos ignorar o fator histórico. Uniformes da Guerra Civil ainda são usados em reconstituições históricas no sul dos Estados Unidos. É possível que alguém estivesse vestindo algo semelhante por motivos específicos. Mas por que estaria parado ali? Por que saltaria sobre um veículo? Essas perguntas permanecem. E talvez o maior mistério não esteja na criatura, mas na experiência subjetiva. A solidão da estrada.
A escuridão antes do amanhecer. O silêncio quebrado apenas pelo motor. Esses elementos criam um cenário perfeito para amplificação emocional. Nosso cérebro odeia o desconhecido. Ele prefere uma explicação improvável do que nenhuma explicação. E quando não encontra a resposta, cria narrativas. Até hoje, não há conclusão oficial. Nenhum laudo. Nenhuma prova física. Nenhuma confirmação externa. Apenas uma ligação. Um relato. E uma memória que permanece viva. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão fascinante. Porque não sabemos. E o não saber desperta algo profundo dentro de nós. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Joe foi vítima de exaustão extrema e ilusão visual? Ou acha que ele realmente encontrou algo fora do comum naquela rodovia? Você teria parado para investigar? Ou teria feito exatamente o mesmo e acelerado o máximo possível? Comenta aqui embaixo qual é a sua teoria. Eu quero ler sua análise. Se você gosta de histórias reais analisadas com equilíbrio, investigação e mistério responsável, deixe o seu like. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos casos. E ativa o sininho para não perder nenhuma nova investigação. Porque às vezes, tudo começa com uma ligação simples. E termina com um mistério que ninguém consegue explicar.